Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, está começando agora o programa Tá em Alta. Eu sou a jornalista Camila Cunha e hoje temos um novo episódio com um novo assunto e novas convidadas. Normalmente nós temos por aqui assuntos que estejam em alta nas redes sociais e também nas rodas de conversa. O assunto de hoje não é necessariamente um assunto novo, mas é um assunto que se mantém em alta, um assunto atemporal e muito importante. Usando o gancho do Agosto Dourado, hoje nós vamos falar sobre amamentação. E para isso, eu convidei aqui especialistas para falarmos da amamentação, dividir experiências e compartilhar conhecimentos. Nós temos aqui hoje a Ana Paula Bica, que é enfermeira obstetra, doula, fundadora e realiza a gestão da empresa Gestar, Nascer, Amar. Também a Lidiane Carvalho, que é enfermeira obstetra e consultora em amamentação. Sim, isso é algo que a gente vai falar. Existe consultoria de amamentação para quem ainda não sabe. E também sócia da empresa Gestar. Gurias, muito obrigada por vocês terem aceito o meu convite. É um prazer ter vocês aqui. Prazer, Cami, muito prazer te conhecer, a gente já te acompanhava nas redes sociais, e muito obrigada por trazer a gente para falar de um assunto tão importante, né, Lídia, assim, importante, que é um assunto que é tão antigo, mas é tão atual, né, quantas novidades tem aí pra gente conversar e a gente vai conseguir bater um papo aí bem descontraído. É isso aí, e gurias, quando a gente fala de amamentação, existem muitas dúvidas e muitos mitos, e alguns deles eu diria que até já enraizados, que é aquela pergunta que a gente escuta há 1000 anos. E para a gente começar, eu vou perguntar para vocês antes da amamentação. A mulher ainda gestante, existe algo que possa ser feito na gestação para o preparo dessa mama? E aí eu já faço um parênteses de que quando eu estava grávida, se falava muito, e eu fiz, que era a bucha vegetal. Passar a bucha no mamilo para que ele ficasse mais resistente à amamentação. Existe uma preparação da mama para a amamentação? Hoje, a gente já sabe que ele não é eficaz. Essa preparação da mama no pré-natal, ela não é eficaz. E às vezes a mulher faz essa preparação e aí quando se depara com a amamentação ainda é difícil. O mamilo, ele não ficou resistente. E aí já vem o que acompanha muito a mulher em torno da maternidade, que é a culpa. Né? Ai, mas eu me preparei tantos meses passando a bucha e ainda assim tá difícil. Será que eu tenho algum problema em mim que eu não posso amamentar? Né? E não tem nada que se possa fazer com a mama no pré-natal que prepara para a amamentação, que deixa mais forte, mais resistente, mais nada. O preparo que existe no pré-natal é muito com informação. Hoje se fala muito do enxoval da amamentação, né? O que é realmente necessário tu adquirir, o que tu vai adquirir e vai prejudicar a tua amamentação, que é vendido pela indústria, por exemplo. E existem algumas situações bem específicas que a gente já pode começar a coletar o leite, o primeiro leite, que é o colostro, no pré-natal, de crianças que têm algum risco de fazer hipoglicemia, por exemplo, que é baixar a glicose. Mulheres que têm diabetes gestacional, que fizeram redução de mama, né? É isso que eu ia perguntar agora que tu tocou no assunto da redução de mama. Existe algo que impeça uma mulher de amamentar? E aí eu vou te perguntar, uma cirurgia plástica de redução de mama é verdade ou é um mito que ela diminui as chances dessa amamentação? É verdade. Diminui. Porque dependendo da abordagem da cirurgia, ela vai retirar glândula mamária, então tem chance da mulher produzir pouco leite, que é algo que existe, mulheres que produzem pouco leite. Não existe o mito do leite fraco, né? Entrando nos mitos. Sim. E, às vezes, a abordagem cirúrgica, ela corta a areola da mulher, ali próximo ao mamilo. E esse corte, durante a cirurgia, pode romper algum ducto, que é por onde sai o leite. Então, às vezes, até a mulher produz leite, mas a quantidade de ductos é muito pequena. Então, o bebê demora muito mais para mamar, às vezes tem perda de peso maior do que o que foi preciso. Então, a gente tem uma atenção maior a essas mulheres. Mas não é um impeditivo, não é algo que é certo que vai acontecer. Pode diminuir essa chance. Pode diminuir a chance. E a prótese de silicone? Tem alguma interferência na amamentação? Muito difícil ter. Muito difícil, porque geralmente a prótese não vai ter perda de glândula mamária, né? Se houver o corte da areola, que hoje em dia a maioria dos cirurgiões já não faz mais, já faz uma abordagem bem conservadora, pensando justamente na amamentação, né? Tem essa chance do corte do ducto também.
mas é bem mais difícil de Mas acontecer. aquele silicone clássico que tu colocou por baixo do Nem seio, por aquele baixo, cortezinho, provavelmente não vai interferir em nada. Nem por Provavelmente baixo, nem por cima do músculo também não tem, é bem mais difícil que interfira. Gurias, e quando a gente fala, por exemplo, assim, isso que tu disseste da possibilidade de coletar o colostro, em alguns casos específicos, eu tenho a impressão, me digam se isso é verdade ou não, que quando eu estava grávida, eu tinha mais produção de leite do que depois que o meu filho nasceu. Eu me lembro, como eu era muito jovem, eu me lembro que eu ficava muito constrangida e toda hora vazava e tal. E eu tenho a impressão que depois que ele nasceu, a coisa ficou muito diferente. Isso é uma ilusão, isso acontece. Por isso que eu ia perguntar para vocês, se existe algum indício que existe uma produção maior e que ela diminua depois do nascimento, ou é apenas uma sensação? Acho que é apenas uma sensação. Normalmente a mulher, durante a gravidez, o seio ele vai aumentando, né, pela questão hormonal. Ele fica maior do que uma mulher não grávida. Sim. E aí tu tem a sensação que aquilo tudo é leite, e não é. Né? Então, normalmente a mulher grávida ali em torno das 24, 20 semanas de gestação, ela já começa a ter uma produção de colostro, né, que é o leite inicial, mas ela não precisa ficar estimulando, ficar tirando e ficar vendo se tem ou se não tem aquele colostro. E quando o bebê nasce, aquela produção, ela fica mais ou menos em torno daquela ali mesmo que estava durante a gestação. Claro que dependendo a mulher passou pelo trabalho de parto, vai ter uma questão hormonal maior, vai ter uma injeção maior também de leite, né? E aí a gente tem ali em torno de 3, 5 dias ali de vida que o bebê continua mamando o colostro, que é uma quantidade reduzida. Então isso também é uma questão que as mulheres às vezes nasce o bebê e a mulher nos fala, nossa, mas eu não tenho leite, gurias, eu não tenho, porque o meu seio tá a mesma coisa, eu não notei meu seio grande, não tô vazando, não tá acontecendo nada diferente, né? E é realmente por isso, porque ali nos primeiros dias não vai ter esse boom, né? Só que daí quando chega lá no quinto dia, quarto dia, quinto dia de vida, o seio dá aquele boom, né? E aí o seio começa a ficar bem grande, às vezes fica aquelas pedrinhas, né, empedrado, que as pessoas falam que é o engurgitamento mamário, às vezes resulta em mastite quando não tratado, né? E aí a mulher se desespera porque tem todo aquele leite, às vezes o bebê não dá conta, e aí começa a acumular, e aí como que eu vou tirar? E aí vem de novo as orientações antigas, que é vai para debaixo de chuveiro quente, massageia. Eu tomava né? banho de sol, faz sentido. Exato, faz um sentido de mais estimulação de leite ainda, né? Porque faz uma vasodilatação ali, tu acaba gerando mais produção de leite ao invés de auxiliar no processo da. E essa questão correção. sobre o trabalho de parto, tá? Uma mulher que fez uma cesariana e uma mulher que teve um parto natural, existe uma diferença na hora da amamentação? Por exemplo, descer o leite mais rápido. Já ouvi essa frase também. Faz sentido? Sim, faz sentido. Questão hormonal, né? Então, durante o trabalho de parto, os hormônios, eles vão ser produzidos durante o nascimento também, durante o parto e durante o nascimento ali na hora que tu viu, na primeira hora de vida, que tu olha o bebê, que é o imprint que a gente fala, aquele olhar, visão de bebê e mãe, também tem mais estimulação e mais injeção de leite. Algo que na cesárea tu fica ansiosa, porque tu tá indo para um procedimento cirúrgico, né? Tu tá indo lá, tu sabe a hora que vai ser aquele nascimento, e aí tu gera aquela ansiedade e aquela produção de hormônio vai se dar quando? Quando o bebê nasce. E aí tu olha. Então, a mulher em trabalho de parto já teve várias horas anteriores. Ela adiantou para esse ter processo. tido esse E aí processo. desce antes. E para tu ver como essa engrenagem vai se encaixando, o mesmo hormônio que produz a contração do trabalho de parto, que é a ocitocina, é o hormônio que libera o leite, que faz o leite descer. Por isso que é mais rápido. As mulheres, por exemplo, que têm uma cesárea eletiva, que vai lá, marca com hora marcada, que não teve nenhum sinal de trabalho de parto, o leite pode demorar mais a descer. E aí fica aquela produção de colostro, sempre vai ter. Mas a descida do leite, que é essa em torno de 3 a 5 dias de vida, ela desce mais pra frente, assim. Já no parto, ou até uma mulher que teve uma cesárea intraparto, que ela entrou em trabalho de parto e daí precisou ou optou por fazer uma cesariana, ela tem uma descida de leite mais rápida também. Isso que tu falou da ocitocina, eu tive a minha cesárea marcada com data, sem nenhum sinal. Inclusive, na época, 17 anos atrás, tenho minhas dúvidas do quanto isso é real ou não, mas foi me dito que pacientes menores de 18 anos e pacientes maiores de 40 anos seriam considerados pacientes de risco. Ou seja, eu não tive a possibilidade de tentar ou não. Acho que também não iria tentar, porque não teria maturidade para isso,
Mas não foi me ofertado essa possibilidade, eu me lembro da ocitocina de pingar no nariz, dentro do hospital ainda. E aí eu ia perguntar para vocês, isso que a gente estava falando da história do leite fraco. Essa frase, ela se escuta muito, e até hoje eu queria perguntar o que vocês diriam para as mães que estão amamentando, e porventura não, talvez muitas vezes alguém chega e diz assim, ai, mas o teu leite está muito fraquinho, não está ganhando peso, como está pequenininho. Existe esse leite fraco? Não. Não existe esse leite fraco. E aí a gente reforça de novo a importância de preparar antes, pré-nascimento, né, durante a gestação. Então, quem sabe tu pegar algum profissional, uma consultora de amamentação, trazer para tua casa, né, e nessas consultas é sempre abordado não somente com a mulher, é importante que esteja a mulher, esteja o parceiro, o acompanhante, esteja as pessoas que vão conviver ali naqueles primeiros dias de vida. As avós. Né, que tem esse pensamento mais anterior, mais antigo, essas crenças. Para poder entender que não existe esse leite fraco, mas que existe sim, um bebê vai nascer, o bebê vai precisar de uma adaptação no nascimento, né? Passou quantas semanas aí dentro do útero e aconchegado, então o bebê ele vai querer carinho, ele vai querer colo, ele vai querer sugar toda hora, porque o reflexo de sucção tá ali, só que aquele bebê nasceu, ele não sabe sugar o teu seio, né? E tu não sabe dar mamar para ele. E isso é na primeira, na segunda, na terceira gestação, na quarta, e isso tem que ser repetido, né? Tem que ser aprendido, é um aprendizado a amamentação, conforme o filho que vai nascendo. E então, o corpo, o organismo da mulher não tá nem aí pra mulher. Não importa se a mulher, ela tá, claro, exceto casos de desnutrição grave, mas o corpo tira da mulher para fornecer pro leite materno. Então, mesmo mulheres que não estão se alimentando bem, por exemplo, que não têm acesso a tantas variedades de nutrientes, assim, de alimentos, o corpo vai mandar esses nutrientes pro leite, prioritariamente. Mesma coisa na gestação. O corpo vai mandar os nutrientes pro bebê, e a mulher fica em segundo plano. E existem várias formas de a gente identificar que o bebê está mamando bem, né, nos primeiros dias ali, que é a principal dúvida da mulher, né, será que tá mamando bem, será que, justamente por não ter essa sensação do peito cheio, né, a gente vai reforçando isso principalmente com a família, porque aí é um contra-argumento que a mulher tem, né, tá ganhando pouco peso, tá chorando muito, então teu leite é fraco. Daí ela vai lá e fala, não, mas olha aqui, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, troquei a fralda tantas vezes hoje, então isso é um sinal de que tá mamando bem. E aí a gente vai reforçando isso com a família estoque, também. Né? As pessoas têm muito a questão de estoque do peito, e o peito é produção, então logo depois, mais adiante, quando tiver lá em torno de 8 dias, 10 dias de vida ao bebê, tu vai acabar notando o quê? Tu amamenta de um lado e do outro lado começa a dar uma formigação e às vezes começa até a pingar. Só que aquilo ali tá ocorrendo desde o início, só que a produção do leite, ela realmente é menor, porque o bebê precisa de menos. O estômago do bebê é bem menor. Né? Então, desde o início, vai estar mamando no seio esquerdo, vai estar produzindo leite no seio direito. Então, a produção ela vai ocorrendo de forma simultânea, bem juntinho. E aí, com um mês, mais ou menos 3 a 4 semanas de vida, a mulher que estava com aquela sensação de peito cheio, que estava ali maravilhada, acorda um belo dia e o peito tá como estava na gestação. Tá murcho, que chama, né? E aí bate aquele desespero. O meu leite secou. O meu leite secou, eu não vou ter leite, entra com a fórmula e vira uma bola de neve, o leite realmente seca. Porque a partir desse momento, o corpo deixa de estocar leite. Tudo que fica parado no peito, ali nos primeiros dias de pós-parto, é excesso de leite. É o que o corpo tá produzindo para mais. E aí depois vai estabilizar. O corpo só vai produzir o que o bebê precisa mamar. E aí é nisso que o peito não fica mais cheio, não tem mais tanta essa sensação de dor, né, que fica a mulher já acha que não tá produzindo, mas na verdade ela tá produzindo na hora da amamentação, é isso que vocês querem dizer, que não se cria um estoque de leite. Exato. O corpo faz o que o neném necessita, e não aquela sensação que a gente tinha antes de muito leite, daí tu vê, o peito murchou, não tem mais. Então, Exato. E aí, o que acontece lá naquele 5º dia de vida, né, 4º dia, o seio encheu, veio um boom de hormônio, e aí tu tem que entender se o teu bebê consegue dar conta daquilo ali. E às vezes é um bebê mais dorminhoco, um bebê que mama pouco e consegue se saciar mais rápido, e aí começa a ter o quê? Um excesso de leite. E aí as pessoas começam a ficar desesperadas. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo mais amamentar pelo excesso de leite que também tem. Então precisa ter um auxílio, porque senão acaba se desesperando realmente e aquela produção fica conturbada, né? E a gente tem essa crença de que quanto mais leite, mais fácil amamentar, e não
Quanto mais leite, mais duro o peito fica, mais difícil para o bebê extrair esse leite. Então, esse excesso que parece que é o que a mulher quer, e se pode dificultar também. Também. Gurias, e quando vocês falam assim, por exemplo, tu disse, alguns bebês mamam menos e se saciam mais rápido. É verdade ou é mito que é o bebê que decide a hora que ele vai mamar? A gente fala muito hoje, vemos na internet rotinas da hora do sono, isso e aquilo. Vai chegar um momento que a mãe vai botar uma rotina de horários de amamentação ou não? A mãe vai ficar esperando a hora que o nenê quiser? É possível criar uma rotina de horário de amamentação ou tem que respeitar a hora que o nenê quiser mamar? O início é mais livre demanda, né? Necessita que seja mais livre demanda para o bebê conseguir dar conta daquela mamada e o bebê conseguir ganhar peso, enfim, ter todo aquele estabelecimento. Mas depois é mais pré-estabelecido, né, Lidy? Depois a gente já consegue criar uma rotina, até porque o bebê vai entendendo o que tá acontecendo. Então, a família já pega esse ritmo, ó, o bebê ele mama mais ou menos de 3 em 3 horas, então lá pelas 7 da noite eu vou dar o peito, vou dar no banho, e aí vai se criando uma rotina. E o que a gente fala muito da rotina, da rotina de sono, rotina com o bebê, que é importante pro bebê, não é restrição de horário, não é rigidez de horário, e sim ter uma ordem de fazer as coisas sempre. Né? Então, não é que é sempre às 7 da noite vai ter que ter um mamar. Porque senão vai ser 7:02, se o bebê ainda não estiver mamando, a mãe vai estar louca, porque o bebê não tá mamando. Entende? Na minha época não se falava disso, né? A rotina sempre existiu, mas essa rotina do sono, agora eu com as amigas com filhos pequenos, eu fiquei tão maravilhada com essa rotina, porque elas sabem que o neném vai dormir naquele horário e as coisas funcionam. Porém, ficam nervosíssimas se não estiver em casa às 7 horas do banho. Então, tem muito a ver com... Tu diz a ordem e não um horário específico. Isso. Viram, gurias. E não pode ser nada também extremismo, né? A gente não pode ser extremista. Eu não vou sair porque o meu bebê tem uma rotina do sono naquele horário. Talvez saia uma vez ou outra com o bebê, talvez acabe adaptando e saiam mais cedo, as coisas vão se adaptando. Tem que ser prazeroso para todo mundo, né? E esse ponto de chegar a ser prazeroso demora quando a gente fala em amamentação, não é tão rápido. Lembra que a gente tem o boom hormonal do pós-parto, pós-nascimento. Então a mulher, ela realmente tá naquela, né, aquele conturbada, com tanto hormônio envolvida, a mulher tá se descobrindo uma mulher fonte de alimento, né? Então tá se descobrindo que parou de tomar banho na hora que quer, que parou de se alimentar na hora que quer. Então tem toda essa questão envolvida emocional também da mulher, né? Dessa mãe, que pesa bastante durante a amamentação. E esse lado emocional, ele pesa na produção de leite também? Se eu começar a ficar muito desesperada, que isso aconteceu comigo e deve acontecer com várias pessoas. Eu me lembro da cena do hospital. Na minha época, no Caridade, tinham 20 pessoas dentro do quarto. Hoje eu acho que é quando muitos avós, né? Então, assim, era uma caravana dentro do hospital. E era todo mundo na minha volta. E eu com o meu filho no colo, tentando dar mamar. E não vinha. Mas tinha a história do colostro. Eu também não sabia que não ia jorrar leite ali no início. E aquilo começou a me dar um desespero. E aí, toda vez que eu ia amamentar, me dava um nervoso. Isso... ele reflete na produção de leite? Nesses primeiros dias ali não tem tanto poder, mas quando o leite já se estabeleceu, lá que tá produzindo só o que o bebê precisa ali, ele tem um impacto um pouco maior, sim. É emocional. E é o emocional. E essa questão do ficar nervoso e ficar muito ansioso vai impactar muito mais em como tu vai conseguir lidar com a frustração do bebê ali, de colocar no peito, de conseguir relaxar, de conseguir realmente cuidar o que tem que cuidar, do que na produção de leite em si. Sim. Gurias, e quando a gente fala em frustração, né? E a gente fala em redes sociais, então falamos em comparações e também hoje um boom de muito conhecimento, muitas dicas. E aí aquela coisa de sei muita coisa e como vou colocar em prática. E aí eu também vejo algumas pessoas dizendo, pessoas não da área, né? Que conselho tu daria? E que eu também na minha cabeça acho que isso faz sentido. Diminuam as expectativas de vocês sobre a amamentação para que a frustração seja menor. E quando a gente escuta isso, é muito... Claro que vocês vivem no universo profissional, mas eu tenho a impressão que muita gente não consegue. E que muita gente fica frustrada. Então, existe essa questão de alinhar a expectativa. Quando tu vai conversar com uma mãe, tu vai dizer pra ela que tem chances dela não conseguir. Sim. E eu sempre gosto de jogar a expectativa lá pra frente, né? E quando eu chego na consulta, eu sempre pergunto, qual que é o teu objetivo na amamentação? Porque talvez pra ti, Camila, amamentar e dar fórmula ao mesmo tempo por 6 meses tá ok. Tu tava amamentando o teu filho, né?
enfim. E para outra mulher, não. Para uma mulher, pode ser que para ela, o objetivo dela é amamentar sem dor. Se ela estiver amamentando sem dor, para ela é ok. E para essas mulheres que eu acompanho que tem redução, né, que a gente faz o estímulo da produção de leite, tem que entrar com outras medicações, é uma rotina um pouco mais pesada para essas mulheres. Às vezes a nossa expectativa é que o bebê mame e não mame exclusivo, mas mame ali complementando Já sempre. se trabalha com essa Né? expectativa. Já se trabalha com essa expectativa. Mas vamos colocando lá para frente, assim. O ideal, o mundo ideal agora, nessa primeira semana, é o bebê não ter contato com uma mamadeira, que também, né, é uma coisa que a gente fala muito. Mas o que é o real? Isso precisa acontecer do dia pra noite? Não, porque a frustração vai ser muito grande. A gente pode colocar uma meta, de repente, de em 2 semanas. Em 2 semanas a gente vai reduzindo a mamadeira e aumentando o peito, ver como é que tu vai se sentindo. Vai ter um dia que tu vai estar um pouco mais cansado, tu dá um pouco mais a mamadeira, vai ter outro dia que tu vai estar melhor. Então, nesse dia a gente firma bem o peito. E aí, daqui a umas 2 semanas, nosso objetivo vai estar concluído, que é o bebê não ter contato com a mamadeira. Então, é fazendo esse processo devagar e não se desesperar, né? Porque aí que tá, eu acho que a amamentação, ela ficou muito relacionada com uma frustração, a culpa da maternidade, mas aí é para tudo e para sempre. Mas eu digo assim, ela ficou muito atrelada na minha cabeça o não conseguir amamentar como eu imaginei, e nem idealizei muito, não tinha conhecimento de praticamente nada, aquilo ali me colocava num lugar de insuficiente e de fracassada. Eu me lembro quando eu peguei meu filho no colo, eu tentei dar mamar, eu, adolescente, a primeira coisa, pensei, meu Deus, nem isso eu vou conseguir fazer. E tem mulheres adultas que também passam por isso, né? Vocês veem muito dessa frustração e da mulher se culpar muito por causa disso? A gente vê, mas a gente vê a maioria dessas mulheres que se frustram muito, assim, e, né, se decepcionam, são as que têm muita expectativa. As que têm muita expectativa que tudo vai dar certo, que eu tenho uma profissional, que vai ser um mundo mágico da amamentação, assim, que tudo vai fluir, eu tenho ali alguém do meu lado, se caso eu precisar, vai ter suporte, né? E às vezes mesmo com o suporte, para ti não vai ser legal, é uma experiência que tu não passou e pode ser que para ti não seja legal aquela experiência que tu tá vivendo. Ou leve umas 2 semanas para ficar legal, 3 semanas para ficar legal, né? E as mulheres que consomem muito conteúdo da internet também tem uma expectativa muito grande, porque hoje a gente vive na era do marketing digital, né? Então tu coloca no YouTube ali como amamentar sem dor, tem milhares de dicas. Faça isso e amamente sem dor. Eu acho que então, tu cria uma expectativa que é isso irreal. é capaz de enlouquecer uma pessoa, porque é muito conteúdo. Porque, por exemplo, assim, palpite sobre a maternidade sempre existiu e sempre vai existir. Sempre tem alguém que vai dizer, não, mas tá com cólica, tá dando mamar demais, de menos. Sempre vai ter algum palpite. Agora, quando tu abre a internet, é tudo como se fosse verdade absoluta, não é aquela coisa, mas a minha mãe na época dela... Não, ali na internet tu precisa fazer assim, senão tu tá fazendo errado. Senão não vai dar certo. Senão não vai dar certo. E aí, dentro desses guias, a alimentação, isso que eu ia perguntar para vocês. É verdade ou é mentira que existe uma lista de alimentos que não devem ser consumidos na hora da amamentação? É mentira. É mentira. Não existe nada comprovado, nenhum alimento comprovado que faça mal pro bebê, exceto a bebida alcoólica. Sim. Tá? Então, as coisas de a mulher não pode comer chocolate que vai dar cólica no bebê. Chimarrão. Nem Tomar chimarrão. mate, Café, feijão. Então, feijão que é um alimento muito importantíssimo na dieta nossa, da mulher, enfim, que amamenta. Tem mulheres que se restringem a isso pensando que estão fazendo o melhor pro bebê. Mas nem sempre. Tem bebê que não faz cólica, tem bebê que faz disquesia, faz algum outro desconforto. E aí a família já alia, já associa com algum alimento específico. Mas o para todos não existe. Então não são todas as mulheres que vão precisar não tomar chimarrão, não comer chocolate. Isso vai da minha experiência eu perceber. Se eu tô comendo alguns dias uma mesma coisa, posso levantar a possibilidade de ser. Mas é pra mim, pro meu bebê, não quer dizer que vá... É que nem também tem as questões a maioria das vezes são as avós, né, que vêm, toma um chazinho, tem que dar um chá pro teu bebê porque tá com cólica, né, chá de funcho, né, que tá com cólica. A gente dá dicas de que toma tu o chá e diz que passa pelo leite.
porque aí tu vai tomar aquele chá, não deu o chá pro bebê, vai continuar com a questão do aleitamento materno exclusivo, né, e aí aquela avó vai ficar tranquila, porque aquela ideia, aquela questão cultural que ela tem, que ela carrega, vai se manter, né. Não exatamente como ela imaginou, mas... Exato, mas assim, vai ficar um processo mais leve, né, porque os pitacos alheios, assim, ao redor, realmente querem ajudar. Sim. Querem auxiliar no processo. A intenção é boa. A intenção é boa. Mas às vezes atrapalha bastante. Gurias, tu falou da bebida alcoólica, isso é lógico, né? Que é restrita e proibida, porque será amamentando e tal. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se essa mãe, em algum momento, resolveu, se programou toda, hoje eu vou num casamento, a minha mãe, a babá, alguém vai cuidar do bebê para que eu vá nesse casamento. Existe alguma chance dela tomar algumas tacinhas, alguns drinks de maneira segura? Com certeza. Até um porre, se quiser. Até um porre. Mas aí a gente programa antes, ela vai extrair o leite, alguém vai ofertar esse leite, o próprio leite dela mesmo, pode ser ofertado pro bebê que ela tirou antes, né? E aí, é claro, tem uma quantidade que é segura, dependendo do peso da mulher, e que após 4 horas que ela tomou, ela pode amamentar sem precisar nem tirar e desprezar aquele leite. Então, depois de 4 horas, isso. Esse álcool não vai estar... Isso é socialmente. Tacinha, assim, socialmente. Sim. Socialmente. Na bebê até se 6 quiser, da manhã. às 6 da manhã a gente se programa para tirar um pouco mais de leite, esse bebê ficar um tempo maior, assim, sem pro peito. Fazer uma margem maior. Mas então, assim, é possível que você faça isso sem que fique assim, nossa, não posso tomar um drink no casamento. É possível fazer isso com uma programação para que isso seja seguro, né? Por isso, agora um assunto que já ouvi falar e também tenho bastante dessa curiosidade, se a amamentação, de alguma maneira, pode ajudar na prevenção do câncer de mama. Faz sentido? Sim, porque o desenvolvimento mamário de todas as mulheres, ele só está completo em todas as suas fases após as modificações da amamentação. E não precisa ser uma amamentação até os 2 anos, enfim. A criança mamando ali, fazendo esse processo inicial, a mama já passa por esse amadurecimento. E isso é comprovado que diminui o risco de ter câncer de mama, sim. Não quer dizer que vai livrar, mas que é uma das... diminuição de risco. E quando a gente está falando, por exemplo, assim, a gente falou da fórmula, né? E toda a polêmica, isso que a gente estava falando, isso eu acho muito complicado, porque quando se cria uma expectativa, eu já vi mulheres que não amamentam seus filhos em público porque tem vergonha de mostrar para as pessoas que na mamadeira tem uma fórmula, né? E isso, eu fico pensando, nossa, que triste que as pessoas têm que fazer isso. Acontece muito esse preconceito, vocês veem, e que isso faz com que essas mulheres relutem a dar a fórmula e a coisa pode passar do ponto. Existe desde aquela mulher que está amamentando no seio exclusivo e que tem vergonha de amamentar ao público porque as pessoas ficam olhando o seio, às vezes de forma, né, mais vulgar mesmo, né? Algumas pessoas, já existiu nas redes sociais aí bastante divulgação de locais que não permitiam que a mulher amamentasse, deixasse o seio à mostra, né? Mas existe também a questão, tem muito na internet, por exemplo, agora no Agosto Dourado, né? A amamentação é em prol da amamentação exclusiva no seio, né? É incentivando a amamentação no seio, né? No seio, exclusivamente. E aí, às vezes, algumas mulheres que amamentam com fórmula, enfim, que dão fórmula, vêm e dizem, mas eu não sou menos mãe por eu estar amamentando com fórmula. Só que não é essa questão que está sendo abordada no Agosto, né? E eu acho que é de novo aquele mesmo lema que a gente fala, tem que estar todo mundo em sintonia, todo mundo em prazer, todo mundo convivendo bem com aquilo. Se aquela mulher está resolvida quanto à questão de estar ofertando fórmula, né, se aquele bebê está ganhando peso, está sendo um bebê saudável, tá tudo bem, né, não é nada errado dar fórmula. Não precisa estar com vergonha, Não precisa estar com vergonha, e exato. Isso que a gente falou da frustração, numa dessas, assim, não... E tem outra história que eu vou perguntar para vocês. Existem as mães também que optam por não amamentar. Não sei se existe as que optam por realmente não amamentar. Existe. Mas o que eu acho que pode ser mais frequente, existe as que precisam voltar a trabalhar e não vão conseguir manter uma rotina de amamentação no peito para esse bebê.
E para elas, vocês percebem que isso vira um conflito muito grande ou não? Vira. Existem locais de trabalho ainda que não permitem os 6 meses, né, de afastamento de licença maternidade, que dificulta muito a questão do retorno ali com 4 meses. Às vezes as mulheres mais empreendedoras, por exemplo, Sim. que têm a sua vida sozinha, enfim, que tem a sua empresa, que tem que voltar ao trabalho, essas mulheres realmente, para elas conseguirem amamentar exclusivamente, elas vão ter que tirar bastante leite, vão ter que esgotar, vão ter que orientar os familiares ou as pessoas, babá, enfim, quem esteja em casa, para ofertar esse leite de forma mais adequada possível, para também não ter uma confusão de bico, né? Então, E a gente entra em outra questão, que é a das creches, né? Tem creche que não aceita bebê que não mama na mamadeira. Ah, existe isso. Existe isso. Sim. E aí a gente tem um conflito aí muito grande com tudo isso, né? Onde é que eu vou deixar o meu bebê? Com quem que vai ficar? Qual que é a melhor opção? O que cabe na minha vida, no meu orçamento? Não, e talvez não. Possivelmente para essa mulher, a escolha mais plausível que deu para fazer foi não amamentar, porque ela precisa voltar a trabalhar, né? Exato. E ninguém pode julgar essa questão. E quando a gente, falando ainda da questão dessa amamentação, do escolher, não escolher, do insistir, porque na minha época, em uma semana, o meu filho perdeu bastante peso, e eu cheguei no médico e ele me disse assim, sai daqui agora e compra a fórmula, porque ele tá perdendo peso. Eu entrei em desespero. E fiz isso e resolvi. Ficava peito e a fórmula, né? Mas talvez se eu tivesse insistido mais um pouco, mas aí eu tento não me colocar nesse momento de culpa, pelo momento e tal. Mas existe, a minha dúvida é, até o quanto pode insistir? Qual é o momento que eu vou perceber que eu tô insistindo demais ou que eu poderia ter insistido mais? Nesse caso ali, na primeira semana, o bebê realmente perde peso. E aí a gente ataca na prevenção. A gente não deixa esse bebê fazer um intervalo muito longo entre uma mamada e outra, daquelas 5, 6 horas, que pra mulher é maravilhoso, né? Uma noite de sono, uma tarde que tu fica livre, né, do amamentar. Mas o bebê acaba realmente perdendo mais peso do que ele poderia perder, que é entre 7% a 10% do seu peso. E aí, realmente, nesse caso, é mais indicado a gente entrar com a fórmula, mas ela pode ser usada pontualmente para resolver essa questão. Fazer um caminho inverso depois, começar a retirar. E ela não precisa ser usada na mamadeira, né? Porque a gente tem muita associação de fórmula mamadeira, só. Só que se tu quer continuar amamentando no seio, quer continuar com a estimulação, porque se tu tirar o teu bebê do seio e ele não mamar no teu seio, tua estimulação de produção não vai ser a mesma. Sim. Né? Então, hoje tem a relactação, que a gente consegue colocar o bebê para sugar, né? Então, o bebê suga, a gente coloca uma sondinha dentro da mamadeira, por exemplo, vai na fórmula e coloca a sondinha adaptada no bico do seio aqui. O bebê consegue sugar o teu seio e a fórmula está sendo deglutida e está indo para ele. Então, ele consegue fazer a estimulação do teu seio e, junto disso, tomar a fórmula. Né? Então, ele vai engordar, ele vai se saciar, vai ter uma produção maior que ele vai tomar, mas ele vai continuar estimulando o teu seio ali. Mas o que a gente falou lá no início, que eu acho legal, acho que foi antes de começar o programa até, a gente tocar nesse ponto, é que tudo depende de até aonde que isso está sendo saudável para ti. Exato. Por exemplo, eu já vi pessoas insistirem muito na amamentação e isso quase adoecer essa mãe. De não conseguir dormir, de começar a perder cabelo, de começar a ficar muito frustrada. Não existiam mais momentos prazerosos com aquele bebê, porque era sempre na neura da amamentação. Então, né? Tem que se colocar na balança até onde vai insistir. Então, não existe um ponto aí. É muito particular de cada um. Porque tem mulher que a gente vai, pra ela tá ok, ela tá se sentindo melhor por estar tentando, por estar fazendo algo, do que se ela já desistisse naquele ponto ali. Né? E para outras mulheres já se torna muito pesado. Por exemplo, quando a mulher é uma família, né, ela e o marido não tem muita rede de apoio, o marido volta a trabalhar com 5 dias, ou 20 dias se tiver sorte. Né? Então, é uma mulher que vai ficar um dia inteiro sozinha com o bebê, talvez seja a rotina muito pesada, e aí o tempo de insistência é menor. Mas tem que ser saudável para os dois. Tem que entender que a amamentação ela não é fácil. Né? Aquela questão daquela imagem que a gente tem daquela mulher amamentando, maquiada, linda, sorrindo, não é aquilo. Né? Não é aquilo na sua grande maioria. Então, realmente, a amamentação ela é bem difícil. Agora, já te falando, né, Cami, assim, a minha experiência que eu tive com meus 2 guris, né? Então, assim, eu tenho um filho de 8 anos, eu já era da área da questão de obstetrícia, já auxiliava milhares de mulheres na questão de amamentação, amava auxiliar. E na minha questão de amamentação foi muito difícil. Muito difícil.
O meu João, ele mamava, era regulamentado, ele era regradinho, assim, mais ou menos de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, o meu seio foi boom, minha produção sempre foi enorme de leite, e aí ele não foi dando conta, e aí eu massageava, e daí tentava tirar, e não adianta, e daí aquele questão de hormônio, e aí era madrugada, 3 horas da manhã, eu ligando pra médico, olha, eu não quero mais amamentar. Eu não quero mais, o que que eu faço? Que remédio eu tomo? O que que eu faço? Ele diz, olha, tu pode até tomar remédio, mas tu vai ter que dar conta disso que está acontecendo, desse cenário que está acontecendo. Mas pensa, Ana, calma. Uma das opções também que eu sempre quis para mim é o quê? Não vou ter mamadeira e nem bico em casa. Porque se eu tiver, tá ali a fácil alcance. Né? Então, eu lembro que nessa madrugada eu falei pro meu marido, eu digo, olha, sai, vai na farmácia, compra a fórmula, compra bico, e ele tem certeza, eu digo, tenho, não quero. Só que o que ia adiantar se meu problema era grande leite, eu dar fórmula. Sim. Né? O leite ia continuar ali. Exato. Então, assim, por mais que eu já era profissional da área de saúde, a amamentação não foi fácil, foi muito difícil. Se eu não tivesse as gurias que foram na minha casa, que também trabalhavam comigo na residência, assim, e elas foram lá, me auxiliaram muito, a amamentação não ia dar certo. Não ia dar. Porque eu ia desistir, eu ia cansar, não ia ser legal pra mim. Tava sendo que nem tu disse, aquela questão. Ai, tá chorando, começou a choramingar no carrinho ali, ai meu Deus, ele quer mamar, ai eu não acredito, daí ele vinha, mamava e eu chorava. Eu chorava muito também, Uhum. E eu ficava horas dando mamar, isso me chamava atenção, porque não fazia sentido, eu ficava 2 horas em cada peito, tipo, não ia ter leite todo esse tempo, né, e aí eu ficava, ele tinha muito refluxo, daí ele vomitava, olha, difícil. As pessoas falam muito do parto, eu achei o parto uma barbada. Não é pra todo mundo, tá, gente? Mas, assim, eu achei o parto, assim, ó, 1000 vezes mais fácil do que a amamentação. O momento em si, né, daquela descoberta. Mas pra gente finalizar, a outra, agora que eu lembrei, essa se fala muito. A amamentação emagrece, é uma verdade ou um mito? A amamentação ajuda o corpo da mulher a voltar mais rápido pro lugar, pro seu devido lugar. Perde algumas Perde algumas calorias calorias por essa questão de que o corpo vai mandar pro leite e tu vai ficar em segundo plano. Mas também a mulher tem muita fome amamentando. E muita sede, Sim. muita sede. Então não quer dizer, né, que quem Não. amamentou vai emagrecer muito mais, não. Quem amamenta auxilia com que o útero vá contraindo e vá voltando ao normal dele, né, muito mais rápido. Então, realmente, vai amamentar, o útero vai contraindo, a barriga vai diminuindo mais rápido daquela mulher que não tem essa estimulação do útero contrair e voltar mais rápido ao normal. Então, tem essa associação, o corpo ele volta mais rápido, sim. Mas tu sabe que eu já vi também algumas mulheres levantando a questão de que ficam muito noiada com a questão da estética, de voltar ao seu peso, e aí logo que o nenê nasce, se faz uma dieta bem restritiva. E se a pessoa tiver essa opção, isso vai acarretar um problema na amamentação ou não? Isso aí tem que ser acompanhado muito de perto por um nutricionista que seja especializado. Pode ser um risco. Porque pode ser um risco. Pode ser um risco não pro bebê, mas pra ela, pra saúde dela. Porque independente da via de nascimento que ela escolha, ela tem que ter uma recuperação, né? O parto normal e parto cesárea. Então, ela vai começar a parar de comer, imagina, fazer dietas restritivas, cetônicas, cetogênicas, enfim. Sim. E aí vai acabar acarretando na dificuldade de restabelecimento dela, da recuperação. E aí ela vai ficar mais cansada, talvez anêmica, porque teve perca de sangue. Pode até emagrecer, mas e o resto, sim, né? E teu bem-estar. A que preço? Sim. E o corpo, ele tem 41 semanas para ele modificar durante a gestação. A gente não pode querer que isso aconteça tão rápido, né? Sim. Que volte tão rápido. Então tem que ter a espera, né? Para aquilo ali. Ninguém vai sair com a barriga da Virgínia Não, da só a Virgínia. Virgínia. As coisas do Instagram só acontecem no Instagram. Mas aí a gente vê a VTube mostrando a realidade, sim. Né? Muito boa. Mas também eu acho que tem 2 pontos. Ai, a gente tá encerrando o tempo aqui, mas eu queria conversar mais. Essa coisa da maternidade real na internet, às vezes ela vira muito 880, sabe? Por exemplo, assim, eu vi alguma blogueira mostrando que serviu a calça jeans e ela estava comemorando. Poxa, as pessoas xingaram muito. Que aquilo ali era um mau exemplo. Dela. Porque onde já se viu, tem umas que não conseguem entrar na calça jeans por 1 ano. E quem não consegue nem comprar uma calça jeans, exato. Aí já vira numa... Mas aí tu não pode... A maternidade é real. Tá, mas o que é real? Se ela não for naquele sofrimento máximo, ela também não é real? Exato. Né?
E as pessoas estão em condições diferentes. É o comparativo, né, Cami? É o assim, comparativo. As pessoas querem sempre se comparar com a outra. Eu quero que aconteça semelhante àquilo ali. Quero que meu rumo seja aquele ali. Só que não é. Cada pessoa é única. Então as coisas vão mudando, vão trocando. Às vezes, pra mim, em 4 meses eu vou voltar numa calça jeans e eu vou festejar um monte. Pode ser que em 1 mês eu volte na calça jeans e eu... Ai, e sempre vem a postagem, enfim, na rede social do outro como um ataque. Sim. Né? Tudo é ataque. Então, se eu tô postando que tá me servindo uma roupa, eu estou atacando quem não tá servindo na roupa. Eu não tô só comemorando que tá... Se eu estou comemorando, se eu tô postando que eu tô amamentando, é um ataque pra quem não conseguiu amamentar. Eu tô dizendo que eu sou o melhor. Não, porque cada pessoa é uma e não... a gente não tem como saber, né? E eu volto a te dizer a questão do almoço dourado. É em prol da amamentação. Olha o que a amamentação faz exclusivamente, né? Ela diminui doença infecciosa, doença respiratória, diarreias nas crianças. Né? As crianças comprovadamente são adultos mais saudáveis, né? Os que mamam. Mas nada, a gente não tá falando mal dos que não mamam no peito. A gente só tá querendo estimular para que tenha... procura informação, procura profissionais, procura gente para te auxiliar, uma rede de apoio bacana para que isso consiga. Agora que tu falou em profissionais, nos últimos minutinhos, gurias, nos contem como é o trabalho da Gestar. Existe um trabalho desse acompanhamento que antigamente, eu falo antigamente, parece que eu tô falando muito tempo, mas 17 anos é um bom tempo, assim. Então, assim, era o pediatra, então médico obstetra, e é isso. E agora existe o trabalho de vocês da Gestar, que é o que exatamente? Como vocês nos explicam? Olha aí, nós somos enfermeiras obstetras, né? E aí cada enfermeira obstetra tem mais algumas qualificações, por exemplo, a Lid, que é consultora em amamentação, e a gente serve de auxílio para essa mulher. A gente quer estar ao lado dessa mulher como um a mais. A gente não é acompanhante, a gente quer estar como uma profissional e uma amiga ali ao lado daquela mulher. Então, a gente tem consultas prévias durante a gestação, onde realmente o nosso público são mulheres que querem mais ganhar de parto normal. Então, a gente... Nosso carro-chefe hoje é o acompanhamento do parto. Do parto, exato. Então, a gente auxilia essa mulher em dúvidas, vai levando informações suficientes para aquela mulher que ela queira escutar, né? Tem algumas mulheres que querem mais, outras menos. E aí, na terceira consulta de gestação, ali de pré-natal, a gente consegue abordar com elas a questão de amamentação, né? Então, ela dá ali suavemente, ela dá uma passada sobre a amamentação, sobre os preparos que existem, não existem, né? O que pode acontecer. E aí, a gente fica disponível para essa mulher do trabalho de parto para o nascimento. Então, a gente acompanha todo o trabalho de parto, o nascimento, né? E no pós-parto, a gente também tem uma consulta de amamentação e referente também a cuidados pós-parto e dúvidas pertinentes ali aos cuidados do bebê. E a gente sempre disponibiliza sempre consultas extras e atende consultas por fora também de amamentação. Vocês falaram sobre o parto natural e esse acompanhamento, tá? Mas se eu optar por fazer uma cesárea, mas eu quero ter uma cesárea humanizada, esse acompanhamento, existe essa possibilidade também? Sim. Ou é exclusivamente? Não. Porque hoje também parece que assim, a pessoa não pode optar. Se falar que fez cesárea, meu Deus, aí vem o discurso todo, sabe? Eu não tô sendo pró nenhum nem outro, mas não. assim, deixar que as pessoas, né, escolham e não virem um monstro por causa disso, né? A gente, desde o dia que a gente teve um acompanhamento de uma mulher que queria parto, e a gente acompanhou, e ela na hora do nascimento falou assim pra Lid, né, Lid falou pra ela na hora da cesárea, virou cesárea. Daí foi uma indicação. E daí, o bebê tava sentado. Exato. E foi uma cesárea. E aí ela falou pra Lid assim, Lid, eu teria contratado vocês 1000 vezes, mesmo se fosse cesárea. O quão importante é. Porque, por exemplo, o bebê nasce, o bebê vem pra junto da mãe, e a gente já começa a fazer aquele auxílio de amamentação bem precoce. Né, aquele contato pele a pele ali, aquelas dúvidas, enfim, tá ali ao lado dela. Ela se sente segura. Tudo que ela tiver de dúvida, ela vai conseguir perguntar. E a maternidade é tão solitária, né? Exato. Então, isso teria me feito muita diferença. E aí, desde essa mulher que ela fez esse questionamento, enfim, nos elogiou ali, a gente criou um acompanhamento também para mulheres que querem cesárea. Né? Então, a gente também acompanha mulheres que optam por cesárea. Né? Nós não somos contra a cesariana, né? Sim. A gente fala muito que a gente é a favor da escolha informada. Né? Então, se tu quiser, se pra ti o que cabe é a cesárea, tá tudo certo. Se pra ti o que cabe é o parto, tá tudo certo também. Né? O que pra ti é melhor. É isso aí, sem julgamentos, mas com informação, né? Com informação. Que as pessoas saibam o que elas estão escolhendo, isso é muito importante. E informação de qualidade, que é muito importante. Sim, agora tem muita informação, Porque tem muita informação e a gente tem uma noção de que todo profissional de saúde, ele é especialista em tudo.
né? Então, que a minha vizinha, que é técnica de enfermagem, que é enfermeira lá, me falou para fazer isso. Mas eu me formei em enfermeira, eu fiz uma residência, uma especialização, e a Ana também, ela já estava nesse processo enquanto ela passou pela amamentação. E eu achei que eu soubesse sobre a amamentação. E depois que eu fui atrás de me especializar em amamentação, de fazer esse curso de consultoria, que eu vi que eu não sabia era nada. Que eu sabia o pontinha do iceberg, que tinha muito mais para aprender. Mas o próprio médico indica que se procure alguém especialista em amamentação, às vezes, né? Então, sim, ainda bem que essa equipe tá se tornando bem multiprofissional, né? Então, que tá se abrindo essas oportunidades, porque antes, realmente, algumas profissões queriam pegar tudo para si. Monopolizar. Conhecimento. Exato. Então, assim, a gente tem bastante médicos aí em Santa Maria que são muito abertos, assim, muito tranquilos e que passam informação e o que realmente chega ali até o ponto deles, eles passam adiante, né? Sim. Eles vão passando realmente para ter uma sintonia. Né? E a mesma coisa, gente. Tem coisa que a gente não vai conseguir lidar, né? A gente, hoje, nos primeiros dias do bebê ali, tem a fono, por exemplo, que é muito importante, que vai avaliar toda a cavidade oral do bebê, vai fazer o teste da linguinha, né? Então, e quando eu percebo essa dificuldade, eu já encaminho também para uma fono, dou retorno para o pediatra, né? Olha, esse bebê aqui, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que intervir, não gostei muito do cenário da amamentação exclusiva, por exemplo, né? Da gente saber até onde vai o nosso limite também, né? Porque a mulher só ganha com isso. Com certeza. Gurias, vou chamar vocês para outro programa para a gente falar sobre o parto e outras questões. Maravilha. Mas o programa Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo programa com outro assunto e outros convidados também. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Tá em Alta comigo, Camila Cunha.